Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar novamente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre consagração. Você sabe o significado de consagração? Consagração é ir além. Consagração é ir além. Deus muitas vezes nos pede certas coisas, muitas dessas coisas são até obrigações nossas, mas consagração é ir além da obrigação, além do que Deus nos pede. Em 1 Coríntios 7,35, Paulo nos diz: digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Ou seja, nós precisamos nos consagrar desimpedidamente ao Senhor. A consagração envolve três aspectos básicos. O primeiro é a separação, que tem a ver com a santificação. O segundo aspecto, a devoção, que tem a ver com a paixão. E o terceiro aspecto, a oferta, que tem a ver com a adoração. Santificação tem a ver com a obediência, com apartar-se do mundo, do pecado, com não fazer o que é errado ou o que é proibido. Na consagração, você abre mão do direito de usufruir de alguma coisa, indo além da obrigação. Lucas 17,10 nos diz: assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então Jesus sempre tenta nos ensinar, de uma maneira amorosa, sobre a nossa posição de servos e a dele como Senhor. Se fizermos apenas o que somos obrigados a fazer, seremos tidos como servos inúteis. Isso até na nossa vida secular é verdade, porque se você faz apenas o que é mandado, você não é tido como uma pessoa, um funcionário ideal. Ideal é aquele que vai além do que lhe é pedido. Precisamos ir além do que é nossa obrigação. Jesus nos fala também em João 8,29, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então devemos fazer o que agrada a Deus. Lucas 2,37 nos diz sobre a profetisa Ana, que era uma viúva que tinha 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Esta viúva dedicava-se a Deus, e Deus espera essa dedicação de nós. Não há ordenança para o jejum, ele é voluntário, não há na Bíblia nada que nos obrigue a fazer jejum. Quem não jejua não peca, mas quem jejua está indo além. Então há uma expectativa da parte de Deus a nosso respeito, sobre cada um de nós. Se você tem um propósito, esse propósito gera consequências. Então, através da consagração, podemos abrir caminho para o sobrenatural. João 3,5 nos diz: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Coisas extraordinárias. Lucas 4,1, quando Jesus foi tentado no deserto e fez jejum por 40 dias, nos diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E Lucas 1,14, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Ou seja, ele entrou no deserto para fazer o jejum de 40 dias, cheio do Espírito Santo, e saiu no poder do Espírito. Então, sempre que a gente faz alguma coisa também extraordinária, além do esperado por Deus, nós também somos revestidos desse Espírito. Mateus 17,21 nos fala sobre a cura de um jovem possesso. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Ou seja, com jejum ou sem jejum, mas nós precisamos ter um coração voltado para Deus, um coração que nos permita nos consagrarmos ao Senhor e ir além do esperado por Ele. Vamos falar um pouquinho sobre o altar. Nós já referimos, outra ocasião, sobre a vida de Abraão, que era uma vida de altar e tenda. Abraão construiu vários altares durante a sua vida, mas o mais significativo deles foi o altar erigido no Monte Moriá, em Gênesis 22, onde ele oferece seu filho Isaque para o Senhor. Ali, Deus está colocando Abraão à prova da sua fé e da sua obediência a Deus.
Então, do que se trata o altar? Diz respeito a uma vida oferecida e consumida para a satisfação de Deus. No Velho Testamento eram oferecidos animais sobre o altar. Esses animais eram queimados e, ao queimar esses animais, subia um aroma agradável a Deus. No Novo Testamento não se faz mais essa prática sobre o altar. Entretanto, o princípio continua o mesmo. Ao invés de animais, agora devemos nos oferecer nós mesmos a Deus sobre o altar. Isto se chama consagração. Romanos 12, 11 fala justamente isso. Diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós precisamos nos apresentar ao Senhor por inteiro, né, para que isso seja o nosso culto racional a Deus. A consagração, ela tem duas bases, tem o amor e tem o direito. 2 Coríntios 5, 14 e 15 nos fala: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele, Senhor Jesus, que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós não mais vivemos por nós mesmos, mas nós vivemos para Cristo. Se não vemos, se não tocamos o amor de Cristo, é inútil falarmos em consagração. Porém, se somos tocados pelo amor de Cristo, é inevitável a nossa consagração ao Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20 nos fala: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, nós somos comprados pelo Senhor. Pela sua morte na cruz, ao derramar seu sangue na cruz, ele nos comprou. Esse é um alto preço que Cristo pagou por nós. Somos agora propriedade dele, por direito. Então, o amor e o direito são a base da consagração. Então, por um lado, somos constrangidos a servir a Deus, servir ao Senhor, por livre e espontânea vontade, por causa desse amor que recebemos. Por outro lado, reconhecemos o direito que Cristo tem sobre nós pelo alto preço pago na cruz. A consagração também tem um significado. Todo o nosso corpo, alma e espírito são separados para uso exclusivo do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, na prática, a consagração ocorre quando você reconhece este amor de Jesus por você, esse direito que Jesus tem sobre você. Como consequência, você se apresenta a Cristo, separando-se do mundo, dos antigos senhores, de você mesmo, colocando-se em obediência ao Senhor, em posição de obediência ao Senhor. Esse é o significado de consagração. Quem é suficiente? Você pode pensar, como é que pessoas pecadoras como nós, fracas como nós, podem oferecer-se a Deus para servi-lo? Podemos encontrar essa resposta no Velho Testamento, quando a casa de Arão foi consagrada para servir a Deus como sacerdotes, no capítulo 8 de Levítico. Neste capítulo, podemos encontrar 4 diferentes tipos de ofertas. Um novilho de oferta pelo pecado, um carneiro como oferta queimada, como holocausto, que sobe com um aroma agradável para Deus, um carneiro como oferta pela consagração e uma cesta de pães asmos como oferta movida, isso no Velho Testamento e Levítico. Todas essas ofertas são um tipo de Cristo. O novilho trata com os pecados, o carneiro do holocausto torna o pecador agradável a Deus. Então, uma coisa é nós termos os nossos pecados perdoados, outra coisa é sermos aceitáveis e agradáveis ao nosso Senhor. Ezequiel 20, 40 diz: porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas. Agora, a realidade disso tudo que nós estamos falando com relação ao Velho Testamento se tornou quando Cristo se tornou o sacrifício por nós, quando ele morreu na cruz por nós. Efésios 5:2 diz: e andai em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, não mais os animais, mas Cristo se entregando a nós como oferta e sacrifício a Deus, se entregando por nós. Hoje podemos ser agradáveis a Deus porque Cristo foi oferecido por nós. Se não fosse por Cristo, não poderíamos ser agradáveis a Deus. Então, após termos os nossos pecados perdoados e ter sido feitos agradáveis a Deus pelos méritos de Cristo, nós colocamos numa posição de poder ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos de Deus. O ouvir precede o fazer e o andar. Portanto, se o nosso ouvir é deficiente, também serão deficientes o nosso fazer e o nosso andar. Ou seja, precisamos treinar o nosso ouvido espiritual. 1 Crônicas 29:14 nos diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Ou seja, esse texto mostra Davi reconhecendo no Velho Testamento que toda oferta que ele dava por ele e pelo povo para a construção da casa de Deus vinha das mãos do próprio Deus. Nada era dele, tudo vinha de Deus e era oferecido para Deus. Na consagração, nada temos em nossas mãos para oferecer a Deus. Nada temos para oferecer a Deus em nossas mãos, por mérito próprio. Deus, então, enche as nossas mãos de Cristo e assim podemos fazer a oferta da consagração. Ou seja, somente Cristo pode agradar ao Pai. Se dia a dia desfrutamos de Cristo, experimentamos Cristo, esse Cristo que foi dado a nós, nossas mãos são enchidas com Cristo e toda a nossa vida, o nosso viver, pode ser oferecido a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, como diz em Romanos. A consagração é, sobretudo, uma questão prática. Devemos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para contemplar o incompreensível amor que Cristo demonstrou por nós na cruz, um amor gigantesco, incompreensível. Que Ele possa sondar nossos corações, ter acesso aos nossos tesouros, nossos valores, às nossas intenções, que Ele mostre com discernimento onde e como temos aplicado o nosso tempo, temos gasto a nossa vida, o nosso dinheiro, como temos vivido as nossas vidas e que a cada manhã Ele nos constranja e capacite a sermos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Consagração, portanto, é satisfazer o coração de Deus, o que vai provocar resultados em nossas vidas. Nossas vidas vão ser transformadas. Quanto mais nos consagrarmos, mais nossa vida é transformada pelo Espírito Santo. Devemos nos consagrar sem impedimentos ao Senhor, sem restrições. Devemos nos consagrar. Consagrar é ir além. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que quem ainda não se inscreveu no meu canal, está aqui embaixo inscrever-se, se inscreva, que você vai ter acesso aos vídeos que já foram feitos e aos que virão. Lembrando também que a Igreja Cristã em Londrina tem um canal no YouTube e no Facebook e que nós estamos terminando o estudo de Apocalipse. Você pode ainda ter acesso a esses vídeos e ter um proveito bastante grande do livro de Apocalipse. Que o Senhor possa nos dar uma excelente semana, uma semana abençoada, cuidando de cada um de nós, cuidando das nossas famílias, dos nossos familiares, dos nossos. Até mais.